Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos o quarto domingo do tempo comum. Que adoremos o Senhor de coração sincero neste santo dia. No Evangelho deste domingo, Jesus fala sobre as bem-aventuranças. Felizes serão aqueles que não seguem as vontades do mundo, mas sim a vontade divina. Alegremo-nos naquele que nos deu a salvação e exaltemos o Pai do céu que nos deu o caminho para a sua santa habitação. Escute a homilia do Padre Antônio José, nosso pároco, e envie alguém querido. Que Deus abençoe você e sua família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, nessas primeiras semanas ainda do ano litúrgico, do tempo comum que a gente está vivendo agora, nós ouvimos trechinhos do Evangelho de São Mateus, que nós costumamos chamar de o Sermão da Montanha. O Senhor Jesus, um dia, subiu a um monte na Galileia e ensinou àqueles que o buscavam. O trechinho que a gente ouviu hoje, nós costumamos chamar também de as bem-aventuranças. Esse trechinho do Evangelho, o Sermão da Montanha, ele apresenta para a gente como que o coração da mensagem de Jesus. O que Jesus talvez gostaria que a gente entendesse e carregasse com a gente e transformasse em vida na vida da gente. São Mateus escreveu o seu Evangelho pensando de modo especial em apresentar Jesus como o Messias, como aquele que começa uma nova aliança entre a gente e Deus, de modo especial para os judeus. Quando São Mateus escreve o seu Evangelho, ele pensa assim: como é que eu posso mostrar para os meus irmãos judeus o valor que Jesus tem, quem Ele é, a importância dele? Então São Mateus faz questão de realçar no seu Evangelho tudo aquilo que na vida de Jesus poderia ser significativo, poderia abrir os olhos dos judeus para reconhecê-lo como o Messias. E São Mateus faz isso, colocando muitas vezes coisas da vida de Jesus em paralelo com coisas do Antigo Testamento, como que mostrando, olhem, Jesus cumpriu tudo aquilo que tinha sido prometido para nós. Jesus é ainda maior do que tudo aquilo que a gente podia esperar. O trechinho do Evangelho que nós ouvimos hoje
começa de um jeito que qualquer judeu há 2000 anos atrás pescaria fácil. São Mateus disse assim: Jesus subiu o monte. E todos os judeus há 2000 anos atrás, lembrando do Antigo Testamento, lembrariam que Moisés, aquele que foi o instrumento de uma primeira aliança entre o povo e Deus, depois que tirou Israel do Egito, subiu a um monte para receber a lei do Senhor. Moisés subiu o monte Sinai e recebeu de Deus as palavras da lei e desceu o monte para ensinar o povo. Jesus subiu o monte e começou a ensinar. O interessante é que São Mateus não diz que Jesus subiu o monte e desceu para encontrar o povo. Jesus subiu o monte e o povo pôde ir ter com ele lá em cima. É como se São Mateus quisesse dizer para a gente: olhem, a aliança que Moisés fez entre o povo e Deus era algo precioso, mas o único a subir o monte e encontrar o Senhor foi ele. Depois ele desceu o monte com a lei de Deus e falou ao povo. Jesus faz mais por nós. Ele é a palavra de Deus. Ele é a expressão viva de Deus. Ele sobe o monte e nós podemos subir com ele. E nós ouvimos dele próprio e não de um outro o que Deus agora quer para a nossa vida. Jesus começa esse sermão da montanha dizendo para a gente como a gente pode aprender a viver uma vida bem-aventurada. Essa expressão talvez para a gente hoje não diga muita coisa, bem-aventurados. A gente poderia traduzir de outras maneiras, abençoados e mais ainda, felizes aqueles que vivem desse jeito. Jesus quer ensinar para a gente a viver uma vida nova. Só que para viver essa vida nova, a gente tem que deixar para trás alguns padrões que nos fazem muito mal, mas nos quais a gente se encaixou. A gente tem que deixar essas coisas para trás e começar a viver com um outro olhar, com uma outra maneira de pensar e sentir a vida. Pois Jesus diz: se você quer ser feliz, eu vou ensinar a você. No fundo, tudo que Jesus diz nas bem-aventuranças é um pouquinho o retrato do modo como ele mesmo viveu sobre a terra. Se você quer ser feliz, seja do jeito de Jesus. Olhe para ele. Se você quer ser feliz, não imagine ser igual a essa ou aquela pessoa que você encontra na televisão, ou na internet, ou no noticiário. Não imagine que você tem que preencher alguns padrões que as pessoas dizem que são muito importantes. Olhe para Jesus. Ele ensina você a viver de um jeito feliz, de verdade. Ele trouxe uma vida melhor para a gente. Uma vida feliz, a gente não diz uma vida fácil, nem uma vida mole. Isso ele não trouxe não, viu? Vida fácil e vida mole não é o que Jesus trouxe. Jesus trouxe para a gente uma vida abençoada, feliz. Bom, não tem outro jeito da gente aprender essas coisas a não ser voltando para o texto da Bíblia. Pega a folhinha da missa no Evangelho de hoje, vamos voltar no que Jesus falou, senão até a hora do almoço você já esquece tudo de novo. Então vamos lá. Um frango de padaria faz você esquecer tudo, né? Vamos lá. Dá uma olhadinha lá no Evangelho, bem-aventurados, é aí que a gente começa. Jesus subiu o monte, seus discípulos se aproximaram e Jesus começou a ensiná-los. E o Senhor diz assim: bem-aventurados, abençoados, felizes, os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Dá uma paradinha aí. Jesus diz: felizes são os pobres em espírito. Uma pessoa pode ser pobre de fato, mas aqui dentro ainda não entender o quanto ela precisa contar com a ajuda de outros, o quanto ela precisa contar
com o olhar de outros. Uma pessoa pobre, de fato, também pode ser orgulhosa. A gente sabe disso. Jesus diz: feliz é quem é pobre em espírito, ou seja, quem compreendeu aqui dentro que sozinho não é capaz, e já entendeu que precisa de ajuda, e já entendeu que depende de uma mão estendida. Feliz é quem descobre isso, e não fica com raiva disso, e não briga com isso, e não tenta fingir que não é assim. Feliz é quem compreende que é pobre, que precisa de Deus, que precisa de apoio, de sustento, de mãos estendidas, que sozinho não vai dar conta. Esse recebe o reino de Deus. Ou seja, quanto mais a gente entende o quanto a gente precisa do Senhor, e o quanto mais a gente precisa de ajuda, mais a gente é capaz de buscar e encontrar os recursos de Deus, os recursos do reino de Deus para a gente. O contrário de uma pessoa pobre de espírito, talvez seja uma pessoa autossuficiente. Não sei se você já passou por alguma fase da sua vida um pouquinho assim, autossuficiente. Eu dou conta. Não preciso saber o que você fala, não. Não, eu já sei. Eu não preciso de ajuda. Bom, na verdade, a gente pode viver um pouquinho disso em todas as fases da vida da gente. E isso pode ficar patente de maneiras tão tolas, tão pequenas, né? Imagina uma pessoa que já não tem 20 anos, né, indo para casa com um monte de sacola de supermercado, né, quase que as sacolas estão levando a ela. Aí passa um vizinho ou passa alguém: fulana, quer ajuda? Não precisa não, tá tranquilo. Pois é, está tranquilo nada, tu está quase botando, né, a língua para fora. Mas como às vezes para a gente é difícil entender que a gente precisa de ajuda. Quantas pessoas ficam com problemas sérios de saúde do corpo e da alma, da mente, porque é difícil chegar àquela hora de dizer para alguém: eu preciso de ajuda, eu sozinho não consigo. Pois Jesus está dizendo: se você quer ter uma vida mais em paz, mais serena, reconheça que você precisa de ajuda. Abra mão de tentar ser autossuficiente. Você vai se colocar debaixo de uma cobrança, você vai se colocar num moedor de carne, que não vai dar certo. Abençoado é quem sabe que precisa e é dependente, em primeiro lugar, de Deus, claro. E depois sabe pedir ajuda e dizer para as pessoas: olha, eu não estou dando conta. Essa pessoa recebe os recursos do reino de Deus. Depois Jesus diz assim: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus está dizendo: você é feliz se você ainda é sensível ao sofrimento dos outros e ao seu próprio. Você é uma pessoa feliz se você não deixar que a vida torne você alguém insensível, tão durão para dar conta das coisas, que não consegue mais se compadecer e se afligir com o sofrimento dos outros, e nem sequer com o seu próprio. Eu me viro, não, é assim mesmo. E você olha ao redor e talvez nem note que há pessoas que também sofrem. Enquanto você for capaz de se afligir e se compadecer, Deus vai ser capaz também de consolar você. O contrário de uma pessoa aflita, como Jesus diz aqui, é uma pessoa insensível. Talvez uma pessoa que vai se isolando dos outros, para não ter que ver sofrimento, para não ter que chegar perto de sofrimento. Jesus sabe que na vida dos seus discípulos, cedo ou tarde, de um jeito ou de outro, a gente vai encontrar as nossas cruzes. E não adianta querer fugir delas. Elas vão chegar. E é preciso que a gente encontre nas cruzes da gente o consolo de Deus. Meus sofrimentos não me impedem de conhecer mais o Senhor.
talvez seja justamente no meio deles que eu encontre a Deus de uma maneira que eu nunca havia encontrado. E eu acho que todos nós aqui temos histórias assim para contar. Na hora em que a gente estava quebrado, de repente a gente percebeu, caramba, Ele está aqui. Abençoados aqueles que se afligem, abençoados aqueles que aprendem a encontrar Deus no sofrimento, vão experimentar o consolo de Deus. Abençoados aqueles que não se tornam insensíveis e se afligem com o sofrimento de quem está ao seu lado, Deus vai ampará-los. Depois o Senhor Jesus diz, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Eu não sei o que passa na sua cabeça quando você ouve essa palavra manso. Não é uma pessoa apática, não é uma pessoa que deixa fazerem tudo com ela, mas é uma pessoa que não retribui o mal com o mal. Uma pessoa mansa é uma pessoa que não se deixa envolver pela agitação e pela agressividade que há ao redor dela. Ela mantém o coração dela no lugar, na medida, porque ela está chegada a Deus. Então, essa pessoa, mesmo quando é agredida, não transforma o que tem que dizer em arma para agredir também. Jesus, quando teve que falar do coração dele, Jesus resumiu o coração dele dizendo assim, em outro trechinho do Evangelho que eu tenho certeza que você conhece, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus se deparou com muita coisa complicada. Jesus se deparou com muita gente agressiva com ele. Jesus se deparou com todo tipo de complicação. Jesus nunca perdeu a sua mansidão. Jesus nunca saiu do prumo, nunca saiu dele próprio. Jesus sabia lidar com tudo que era preciso, mas numa medida certa. Jesus corrigia sem diminuir o outro. Jesus passava pelo meio dos agressores sem se tornar um agressor. Pois Jesus disse, se você aprender a ser assim comigo, você vai conquistar muita coisa. Porque Jesus diz, os mansos possuirão a terra. O mundo faz a gente pensar que os brigões possuirão a terra. Mas todos os brigões passaram, já estão passando, e tudo que eles pensaram possuir, escapuliu pelas mãos deles. Os mansos possuirão a terra nova, a terra prometida, a herança que Deus tem para os seus filhos. E aí a pergunta que a gente já podia ir fazendo nessa altura do campeonato é, como é que eu estou de mansidão ultimamente? Será que eu sou alguém manso na minha casa? Ou será que eu sou alguém que paga o mal com o mal? É agredido, agride. Bateu, levou. O impulso é sempre o que comanda a mim. Então eu estou sempre indo além da conta. Não, eu pago na mesma moeda. Não, a gente paga na mesma moeda e dá um trocadinho a mais. Né? Senhor, eu preciso aprender a ser manso. Eu sozinho não sei não. Eu preciso de ajuda. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Talvez já fosse a hora da gente se perguntar, será que eu estou me tornando uma pessoa muito insensível? O sofrimento dos outros não me importa, eu nem noto. Será que quando vem o meu sofrimento, eu busco a Deus no meu sofrimento? Ou eu me debato na minha revolta e acabo me afastando mais ainda de Deus? E por isso eu não experimento o consolo de Deus, eu só experimento amargura dentro de mim. Cada uma dessas bem-aventuranças devia servir para ajudar a gente a repensar um pouquinho o que a gente está fazendo com o coração e com a vida da gente. Jesus continua e ele diz assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Como o nosso mundo está precisando de gente que tenha fome e sede de justiça. Fome e sede significa que eu vou buscar aquilo que eu preciso. Então uma pessoa que tem fome e sede de justiça é uma pessoa que busca justiça. Começando da vida dela, eu quero fazer o correto. Eu quero fazer aquilo que agrada a Deus. Eu quero fazer aquilo que faz bem a quem está ao meu redor.
Isso é justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. O contrário disso é ganância. E o nosso mundo está cheio de muita ganância. Acho que alguém aqui mora em Marte ou todos aqui acompanham o que está acontecendo no Brasil ultimamente? Alguém não sabe? Precisa que explique? Não? Todo mundo sabe? Ultimamente já tem um tempo, né? Bastante tempo. Pois é, irmãos. A ganância, essa fome e sede insaciável de mais. Um dinheiro que não dá nem para gastar. Vocês já pararam para pensar nisso? Por que uma pessoa quer um dinheiro que ela, mesmo que ela vivesse 20 vidas, ela não ia conseguir gastar aquilo? Qual é o propósito disso? Qual é o sentido disso? Se fosse outra coisa, a gente chamaria de loucura. Como é dinheiro, a gente não usa o nome. Você já pensou? Imagina, uma pessoa que quisesse, né, acumular, sei lá o quê, rapaz, sei lá, ainda que ela não pudesse comer tudo aquilo, uma pessoa que quisesse acumular todo o chocolate do mundo. A gente ia chamar de quê? Não, primeiro ia chamar de chocolatra, depois ia chamar de biruta, né? Maluco, doido. Mas como não é chocolate, como é dinheiro, a gente não chama. Mas qual é a lógica que existe em você querer acumular um dinheiro que você não tem condição de gastar, ainda que você viva 20 vidas? 120 milhões de reais. Como é que se gasta isso? Eu não faço ideia. Rasga? Joga fora? Como é que é? Né? Eu não faço ideia. O nome disso é ganância. E é uma fome e uma sede que não se saciam nunca. E adoecem a alma de alguém. Jesus diz, tenha fome e sede de justiça, você vai ser saciado. O ganancioso nunca é saciado, nem na terra, nem na eternidade. Aquele que tem fome e sede de justiça, Deus vai saciá-lo. Um dia, toda covardia com os mais pobres, um dia toda mentira, todo conluio, um dia todas essas coisas vão passar. E o reino de Deus, a Bíblia diz, é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Ele vai nos saciar. Você tem tido fome e sede de quê? Você tem buscado o quê na sua vida? Você tem lutado pelo quê? O que a gente luta, ou pelo que a gente luta, diz muito da gente. Depois Jesus continua, e ele diz assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Irmãos, qual de nós não precisa de misericórdia? Fala sério. Tem alguém aqui que poderia tacar a primeira pedra na moça lá da história de Jesus? Tem alguém? Acho que não, né? Se Jesus dissesse para a gente, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Se tu estivesse lá, né? A Bíblia diz que a começar dos mais velhos, todos foram embora, né? A gente vai ficando mais velho, vai acumulando mais bobagem, né? Pois é. Todos nós precisamos de misericórdia, todos. E por mais que a gente pense que alguns precisam de mais e outros precisam de menos, nenhum de nós, diante de Deus, teria com o que pagar as suas injustiças cometidas e o resgate pelos seus pecados. Jesus é quem fez isso por nós. Portanto, se você precisa de misericórdia, Jesus diz, seja misericordioso. Nada é maior garantia de que Deus vai ser misericordioso com você do que a misericórdia que você usa com os outros. Tenha medidas largas com os outros, tenha paciência com os limites e até os erros dos outros. Não se escandalize com as quedas dos outros. Tenha misericórdia, um dia você vai precisar dela. E aí a régua com a qual Deus vai nos medir é a mesma com a qual a gente andou medindo as pessoas. Depois Jesus diz, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Um coração puro é um coração sem segundas intenções. O olhar do coração puro é um olhar límpido. Uma pessoa de segundas intenções, ela olha para os outros imaginando, como é que eu posso usar essa pessoa? O que eu posso ganhar com essa pessoa?
Uma pessoa de coração puro, de olhar de coração puro, não olha para os outros como se eles fossem coisas que a gente pode usar. Não há segundas intenções. Há a verdade, há a transparência. Pois Jesus diz, se você aprender a tratar as pessoas assim, você um dia vai ver a Deus. O seu olhar vai estar limpo para ver a Deus. Se você olha para tudo e para todos com segundas intenções, como é que eu posso usar essa pessoa? O que é que eu vou ganhar nessa situação? O seu olhar vai se tornando escuro. Você não vai enxergar o Senhor, ainda que Ele esteja diante dos seus olhos. Vá limpando o seu olhar. Depois Jesus diz, bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus não diz bem-aventurados os que querem paz. Jesus diz bem-aventurados os que promovem a paz. Portanto, querer paz, irmãos, é uma coisa que todo mundo geralmente quer, inclusive quem faz guerra. Pergunte ao Putin o que ele quer, e ele vai dizer a paz no mundo, como se fosse uma miss, né? Eu quero a paz no mundo, né? Mas com o que você está fazendo, você acha que você vai conseguir? Aí já são outros 500. Jesus diz, quem promove a paz é filho de Deus. Isso significa que a gente tem que fazer alguma coisa pela paz, e que a gente tem que fazer onde a gente está. Eu não sei, eu acho que eu não conseguiria ajudar muito a fazer a paz lá entre a Rússia e a Ucrânia, eu não saberia o que fazer. Mas lá na minha casa, eu preciso me perguntar, eu estou sendo promotor de paz, ou eu estou sendo instigador de complicação? A gente ainda está nesse tempo meio esquisito que acontece entre o Ano Novo e o Carnaval, né? Então, você teve aí no Natal e no Ano Novo com a sua família reunida, lembra daqueles momentos legais, né? Daqui a pouco no Carnaval, vocês vão lá para a região dos lagos, né? Para aquela casa com 2 banheiros e 16 pessoas, né? Que tem tudo para dar errado, né? Já no domingo de Carnaval, né? Pois quando essa turma está toda lá, você promove a paz, a sua maneira de falar, o seu jeitinho de tentar desfazer algum mal-entendido, o que você diz de uma pessoa para outra, ou você instiga conflitos que às vezes não tem sentido nenhum. Bota lenha na fogueira. No seu ambiente de trabalho, deixa eu até tirar os óculos para olhar bem agora. No seu ambiente de trabalho, gente, o mundo é pequeno e é redondo. Então, de vez em quando, você não tem noção. Ah, padre, eu conheço alguém da sua igreja. Me dá até um gelo assim. Eu falo, minha Nossa Senhora, não me faz passar vergonha. É fulano. Ah, legal, né? Ah, é. Aí quando a pessoa diz, não, uma colega de trabalho tão legal, eu chego a respirar. Falei, é uma pessoa muito boa, mas nem sempre é isso. Ih, padre, está lá na sua igreja, né? Complicada. Fala, minha filha, meu filho, paciência, né? Ninguém está pronto, eu também não. Vai lá morar comigo, você vê o que você vai arranjar também para a tua vida. Mas é complicado. No seu ambiente de trabalho, você promove paz ou você se faz em cima de conflitos? Irmãos, a gente tem que se perguntar essas coisas, né? Porque essas coisas que parecem miúdas é que fazem a vida da gente e que vão moldando o jeito da gente viver e o jeito da gente ser. Abençoados os que promovem a paz, onde estiverem, são filhos de Deus. E Jesus termina dizendo, abençoado é você se você é perseguido por causa da justiça, se você é incompreendido por causa do meu nome e do Evangelho, está valendo a pena. Jesus termina como que dizendo para a gente, olha, você pode fazer a coisa certa e ainda assim se dá mal, tá? Algumas pessoas às vezes vêm revoltadíssimas, perguntam as coisas para a gente como se o padre soubesse a resposta. Padre, por que tem tanta gente ruim que se dá bem? Eu falo, não faço a menor ideia. Agora, a Bíblia me diz uma coisa, aquele que inveja a sorte dos maus é semelhante a eles. Você está com inveja de quem é ruim e está fazendo
carreira e está fazendo dinheiro, faça igual, não seja por isso. Faça igual. Você está com inveja? Então é sinal de que o que tem aqui dentro é muito parecido com o que... Faz igual. Tem alguém te segurando, alguém te empatando? Então vai lá. Depois a gente conversa. Irmãos, a gente pode fazer a coisa certa e se dar mal, combinado? A história da igreja é cheia de histórias de pessoas que fizeram a coisa certa e aparentemente se deram mal. Ontem eu tenho um negócio em casa que vai me dando os santos de cada dia, mas é uma lista grande, porque é uma coisa mais ou menos completa. Então, para ler aquilo todo dia, às vezes eu tenho que passar uns, essa aqui eu não gostei, não. Cada um, né? Mas ontem foi a comemoração do martírio de umas religiosas, de umas freirinhas, filhas da caridade de São Vicente de Paulo. Lembra aquelas que tinham aquele chapéuzinho? Santa Catarina Labouré, as irmãs ali da Medalha Milagrosa, né? E na Revolução Francesa, que os professores de história disseram que foi a coisa mais maravilhosa que houve no mundo, muitas religiosas, muitos padres, muitos leigos católicos foram mortos de maneira bárbara por não aceitar que a religião fosse simplesmente vilipendiada, né? Então, houve o assassinato, o martírio de algumas irmãs, filhas da caridade, e, junto com elas, algumas mulheres das aldeias que cuidavam dos pobres, junto com elas. E o relato dizia que os homens que iam matar essas mulheres eram homens todos daquela região, todos embriagados para fazer o que não presta. Às vezes a pessoa se embriaga, se droga, né? Mas eles ficaram tão sem graça, porque eles todos sabiam quem eram aquelas mulheres e conheciam aquelas irmãs, que eles chegaram a dizer: irmãs, se vocês renunciarem aí à religião, tirarem o hábito, a gente deixa vocês irem embora, a gente nem pergunta nada, vão embora. E as irmãs disseram: não, nossa consciência não permite. E mataram a todas de um jeito não muito... né? Gente boa, que aparentemente se deu mal. Só que a pergunta é, pelo que a gente está lutando e qual é o horizonte que a gente tem diante da gente? Se a gente enche igreja, mas o horizonte da gente é o mundo, meu amigo, então faça igual, né, a essa turma que você está vendo na televisão. Vai acabar tudo em pizza mesmo, né? Então por que não? Pega um pedaço para você. É por isso, gente, que a gente vive? É por isso que a gente luta? Se a gente tem um horizonte maior, e nesse horizonte a gente vê o Calvário, e nesse horizonte a gente vê o sepulcro vazio de Jesus, e nesse horizonte a gente vê Jesus assentado à direita do Pai, Senhor de todas as coisas, ainda que a gente possa aparentemente se dar mal, seja firme e faça o que a sua consciência diz que é certo e agrada a Deus. Você não está enganado, vale a pena. O mundo inteiro pode dizer que é bobagem, o mundo inteiro pode dizer que é errado, o mundo inteiro pode dizer deixa disso. Se você está sendo fiel a Deus, isso é que vale, porque aos olhos da gente, o que importa é o juízo dele. O que Deus pensa de nós, isso é o que nos importa, não o que o mundo acha, ou o que o mundo diz que tem que ser o padrão no qual a gente tem que se colocar. Talvez muito sofrimento, muito conflito interno, muita revolta que haja na gente, seja fruto só disso. Somos cristãos, mas ao mesmo tempo, parece que a gente ainda gostaria de estar com um pezinho lá, no mundão. Puxa os dois pés para cá. Vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena, São Pedro diz isso numa das suas cartas, vale a pena sofrer fazendo bem, se for preciso. E isso é melhor do que você ser o motivo de injustiça e de mal na vida de outro. Acredite que é assim. E o mundo pode gritar o contrário e não vai ser daquele jeito. Porque o que importa é o que Deus vê em nós, o juízo dele e a alma que ele nos deu, que é para sempre. Isso ninguém pode roubar da gente, mas a gente pode maltratar.
Você quer ter uma vida feliz? Olha para Jesus. Você quer ter uma vida abençoada? Aprende com Ele. Você quer ser bem-aventurado? Olha para Ele e vive os critérios dEle. E definitivamente, deixa o mundo com as suas confusões, com a sua loucura e com o seu cansaço para trás. E seja luz no meio de tudo isso. Ele nos fez luz para que alguém ao nosso redor, percebendo o nosso bom procedimento, possa encontrar também o seu caminho. Vamos ser assim na igreja, em casa, no lugar onde a gente trabalha, onde Deus colocar a gente. Esse é o nosso chamado e isso é o que faz a nossa vida valer muito a pena e é isso que deixa dentro da gente aquela sensação boa. Estou fazendo a coisa certa, mas está me custando muito. Vai custar, mas é isso. Estou dizendo sim para Deus, pois então é isso que eu tenho que fazer. Que o Senhor nos dê a graça de, nesse tempo e nesse nosso Brasil, tão pouco cristão, apesar de ter tanta religião, tanta gente dizendo, que a gente possa brilhar como luz e, quem sabe, ser sinal de Deus para dar um pouquinho de esperança para quem já está perdendo isso.